Bem, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos dar continuidade hoje à campanha do Pão da Vida. Nós estamos entregando para vocês nessa campanha um pãozinho semelhante a este, um pãozinho diante do qual nós temos dado algumas direções para você, e ao mesmo tempo o próprio Espírito Santo ele tem te dirigido, ele tem te guiado da maneira e do modo com que você vai usar esse pãozinho. Mas a intenção de você levar ele, independentemente se seja seguindo a minha direção ou de qualquer outro pastor que estiver fazendo reunião, ou a que o Espírito Santo está dando para você, é que você leve esse pãozinho crendo naquilo que ele simboliza. E na verdade esse pãozinho ele representa, ele simboliza aquilo que Jesus ele fez por mim e por você na cruz. Para simplificar, para trocar por miúdos, a Bíblia fala que na cruz Jesus ele arrancou a maldição da nossa vida e colocou sobre o seu próprio corpo. Só que essa maldição também não ficou no corpo dele. Jesus deixou lá no inferno com o verdadeiro dono dela, que é Satanás e seus demônios. Só que Jesus também ensina que o ladrão, o diabo, ele está presente nesse mundo. Por isso que o apóstolo João fala: o mundo jaz no maligno. E todo esse lixo dele, essa maldição, todas as pragas dele, todas as coisas ruins dele, ele quer trazer de volta para a minha vida e para a sua vida. Mas por isso que você está levando esse pãozinho, para que a maldição que estiver na sua casa, a maldição que estiver lá na sua família, a maldição que estiver lá no seu casamento, na vida do filho, do marido, da esposa, a maldição que estiver no seu trabalho, passe para esse pãozinho e ali se manifeste aquilo que você tem direito, que é a bênção de Deus sobre a sua vida, a bênção que vai trazer paz, a bênção que vai trazer alegria, a bênção que vai trazer prosperidade, a bênção que vai trazer a união para a família, a bênção que vai trazer a libertação, que vai trazer cura. Porque quando eu digo que vai ficar ali a bênção, o que eu quero me referir com relação à bênção é o seguinte: é que ali vai ficar a presença de Deus, a unção e o poder de Deus para poder agir poderosamente na sua vida. Amém, pessoal? Tem um texto na Bíblia, lá em Mateus 8, também em Lucas 4 e Marcos capítulo 1, em que diz assim na palavra, que chegada à tarde, algumas passagens falam chegada à tarde, outras falam, quando estava chegando o pôr do sol, trouxeram até Jesus muitas pessoas endemoniadas. O que é uma pessoa endemoniada? É uma pessoa que é dominada por um demônio, por um espírito maligno. É uma pessoa que tem um demônio agindo na vida dela. E um demônio agindo na vida da pessoa só vai fazer aquilo que Jesus falou: roubar, matar e destruir. Então foram levadas essas pessoas até Jesus, pessoas possessas por demônios. E também diz em outras passagens, lembra que eu falei, Marcos, Lucas, que todas as pessoas que se encontravam enfermas, doentes, de tudo quanto é tipo de doença ou enfermidade que você possa imaginar, também foi levada até Jesus. Mas o que aconteceu com essas pessoas? A Bíblia fala que Jesus, unicamente com a sua palavra, expulsou os demônios e curou todos os enfermos que foram levados até Ele. É por isso que hoje, mais uma vez, você também veio até Jesus. Eu não sei que situação que você está. Eu não sei se você está aqui hoje buscando pela tua cura, ou pela tua libertação, ou pela tua prosperidade, ou pela tua casa, ou pelo teu casamento. Não sei se você está buscando pelo teu filho, marido ou esposa. Mas se há algum problema na sua vida, uma coisa eu sei: tem o dedo do diabo ali, tentando também te roubar, te matar e te destruir. Mas como Jesus, naquela tarde em que muitas pessoas se colocaram diante dele, foram curadas, libertas, suas vidas foram abençoadas e transformadas, é exatamente isso que vai acontecer na sua vida hoje, se você crer na palavra dele. Porque a Bíblia ensina que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém, pessoal? Quer dizer, ele não muda, porque ele não muda o que ele fez naquela tarde, ele vai fazer na sua vida nessa tarde também, em nome de Jesus. Mas antes de qualquer coisa, curva a sua cabeça, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração, porque a palavra ela tem que entrar no seu coração. E Jesus ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Que porta que ele está batendo? A porta do meu coração, do teu coração, através da palavra. A palavra de Deus ela tem que habitar, ela tem que permanecer, ela tem que fazer parte da sua vida, para que de fato ela possa fazer algo acontecer na sua vida, seja curar ou libertar. Nosso Deus e também nosso Pai, nós entramos em tua presença
mais uma vez, meu Pai, nessa tarde, diante do qual, meu Pai, este homem e esta mulher, vem, meu Deus, à Tua presença, e é como o Senhor mesmo ensina, que ninguém vem ao Senhor Jesus se o Pai não enviar. Meu Deus, se esta pessoa aqui hoje está, se encontra, meu Pai, aqui nessa tarde, é porque o Senhor a trouxe, é porque, meu Pai, o Senhor tocou no coração dela, é porque, meu Deus, o Senhor a inspirou e a dirigiu, meu Pai, os seus passos até a Tua casa, para que o Senhor possa fazer, meu Pai, na vida de cada uma delas, aquilo que o Senhor Jesus fez naquela tarde, expulsar os demônios, curar os enfermos, transformar essas vidas, abençoar, meu Pai, a cada uma dessas vidas de maneira gloriosa e poderosa. Afinal de contas, meu Pai, a Tua palavra, ela nos ensina que a Tua vontade é que nós tenhamos prosperidade, tenhamos saúde, assim como é próspera a nossa alma. A Tua vontade, meu Deus, é que nós sejamos libertos. A Tua vontade, meu Pai, é que de fato a nossa vida seja uma vida abundante, uma vida vitoriosa e mais do que vencedora. Então, meu Deus, manifesta o Teu grandioso poder e a Tua grandiosíssima presença nesta vida, de modo, meu Pai, de forma com que esta vida já não seja mais a mesma velha vida de fracasso, de derrota, de sofrimento, de angústia ou, meu Pai, de humilhação, mas que a partir de hoje, meu Pai, de fato, essa pessoa, ela venha a ter a vida que o Senhor prometeu para ela. E, meu Deus, é na certeza da Tua resposta que nós Te agradecemos. Desde já, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal. Pode abrir os seus olhos. Abra também a sua Bíblia, se você trouxe, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Não tem como você errar, é depois do Evangelho de João. O primeiro Evangelho é o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Atos dos Apóstolos. Pronto? Já? Vamos ver a passagem então? Olha o que diz aí, versículo de número 32 diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos quem? Santos, que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Olha para cá. O apóstolo Pedro, ele estava fazendo algo que Jesus havia comissionado, havia ordenado que eles, os discípulos, os apóstolos fizessem. Jesus, lá no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de João, falou assim para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E falou também dos sinais que seguiriam aqueles que crescem e de muitas outras coisas. Então a Bíblia fala que Pedro aqui, ele estava passando por toda a parte, fazendo o quê? Pregando o Evangelho, pregando as boas novas, as boas notícias. Ele estava falando a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus. E a Bíblia fala que Pedro, passando por toda a parte, ele desceu aos quem? Santos. Só que de que santos que a Bíblia está falando aqui? Porque muitas vezes tem pessoas que ainda lê passagens como essa na Bíblia e acha que quando está se referindo a santos, está se referindo a uma imagem, está se referindo a uma escultura, está se referindo àquilo que a gente adorava, aquilo que a gente acreditava, aquilo que a gente se prostrava antes de se converter a Cristo. Só que aí é que está o engano de muitas pessoas. Santo não é uma imagem, santo não é uma escultura de madeira, de ouro, de prata. Santos na Bíblia, quando Deus se refere aos santos, Ele está falando de pessoas. Ele está falando de pessoas que se converteram a Cristo e por isso foram santificados. Quer dizer o quê? Foram separados.
Tanto é assim que lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia fala da viúva de Sunem. Essa viúva de Sunem, ela era uma mulher rica, muito rica mesmo, e a Bíblia fala que todas as vezes que o profeta Eliseu passava ali por aquelas terras de Sunem, em frente à casa daquela viúva, ela sempre o constrangia a comer pão. Todas as vezes que ele passava lá, a mulher: ô Eliseu, ô homem, vem cá, olha, vem comer um pão, vem tomar um chazinho, tomar um cafezinho aqui, vem comer um queijinho aqui, vem se alimentar para você continuar fazendo a obra de Deus. E a Bíblia fala que isso aconteceu muitas vezes. E em certa ocasião, a mulher, aquela mulher rica, eu falei que era viúva, não, tá? Era mulher de Sunem, ela não era viúva. Aquela mulher, ela falou assim para o seu marido: olha, vejo que este que passa por nós é santo homem de Deus. Vejo que este que passa por nós é santo homem de Deus. Não tem nem cabimento falar que santo é uma imagem, é uma escultura. A religião acredita nisso. A religião dá esse nome para suas imagens, para suas esculturas. Mas a Bíblia nos ensina, Deus através da sua palavra nos ensina, que santo somos cada um de nós que entregamos a vida para o Senhor Jesus. Fomos santificados pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que lá em Pedro está escrito assim: olha, sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Sede santos, como é santo aquele que vos chamou, em todo o vosso procedimento. Quer dizer, em toda a maneira que vocês viverem, que haja santidade, que haja separação das coisas do mundo, haja separação das coisas do diabo, que haja separação das coisas das trevas. Sede santos, porque eu sou santo. É o que Deus fala para mim e para você. E sabe do que mais? Lá no Salmo 115, Deus fala assim: olha, a respeito das imagens, das esculturas, Ele diz assim: olha, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não enxergam, tem nariz, mas não respiram, tem pernas, mas não andam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, som nenhum lhe sai da garganta, ou da boca, ou da língua. E depois no próximo versículo diz assim: olha, tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e os que neles confiam. Você está entendendo como que muitas vezes a pessoa, ela é amarrada pelas tradições, ela sofre por falta de entendimento? Porque nesse versículo onde fala das imagens, Deus mostra as imagens como sem ação, sem poder, sem capacidade alguma, não pode fazer nada, é algo inanimado, não tem vida, não tem nada em si, não é nada, é isso que a Bíblia ensina. E a Bíblia fala assim: olha, tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e os que neles confiam. Se a pessoa que confia naquilo ali, numa imagem, numa escultura, naqueles santos, se torna semelhante a eles, sem vida, morto, abominável aos olhos de Deus. É isso aí que a pessoa se torna. É uma pessoa que, vamos dizer assim, ela tem boca, mas é que até fala, mas é aquela pessoa que não tem boca para nada. É aquela pessoa que, vamos dizer assim, parece que ela, ao mesmo tempo que ela está viva, ao mesmo tempo diante de Deus ela está morta. Porque é aquele tipo de pessoa, né, que como as imagens, tem pernas, mas vivem sendo carregados pelos outros, tem mãos, mas vivem precisando da ajuda de um e do outro, porque por si própria a pessoa não é capaz de vencer, a pessoa não é capaz de ver mudança de vida, a pessoa não é capaz de nada, de conquistar nada, de ver nada de mudança. Só que aí é que está, Deus não te chamou para você ser semelhante a uma escultura, a uma imagem. Deus te chamou para, não somente te chamou, Ele te fez a sua imagem e semelhança. Agora eu te pergunto, Deus é vivo ou é morto, gente? Deus é vivo ou morto, gente? Deus é vivo. Deus tem poder, Deus tem capacidade, Deus ele tem tudo de bom. E é isso que Deus quer que você tenha e você seja. Seja a imagem e semelhança dele em tudo. Então quando a Bíblia fala aqui que Pedro desceu a um lugar chamado Lida, aos santos, ele não foi ver nenhuma escultura de imagem, não foi ver um pedestal, nenhum altar. Ele desceu até uma cidade, uma aldeia, né, perto de Jerusalém, que haviam pessoas convertidas ao Senhor Jesus. E olha o que aconteceu lá. Continua lendo aí. Versículo 33. Encontrou ali certo homem
chamado o quê? Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era o quê? Paralítico. Olha para cá. A Bíblia fala que quando Pedro chegou naquela cidade, havia ali o quê? Um homem ou um jovem? Um homem ou um jovem, gente? Era um homem ou uma criança? Era um homem, quer dizer que já era um homem feito, era um homem adulto. E a Bíblia fala que aquele homem chamado Enéas, ele era um desses santos, uma dessas pessoas convertidas ao Senhor Jesus, que haviam entregado a vida para Jesus. Mas olha a situação que ele estava vivendo. A Bíblia fala que fazia já 8 anos que ele se encontrava na cama, pois ele era o quê? Paralítico. E quando ele chegou ali, olha o que Pedro falou para ele, versículo 34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Olha para cá. A Bíblia fala que Pedro chegou ali e falou assim: Enéas, imagina a cena, né? O Pedro olhando assim, ouviu falar que o Enéas era convertido, havia recebido Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ouvindo que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus faz isso, faz aquilo, faz milagre. E ele ali na cama, ali todo: tadinho de mim, estou paralítico, estou derrotado, ai, pobre de mim, desgraçado, que eu estou aqui nessa cama, infeliz, inválido, não presto para nada. Imagina como é que não devia ser as palavras de Enéas. E Pedro chega ali e fala: Enéas, Jesus Cristo te cura. É como se Pedro estivesse falando: ô Enéas, o que você está fazendo nessa cama? Por que você está paralítico aí? Por que você está nesse conformismo aí? Por que você está aceitando essa situação? Jesus Cristo te cura. Outra versão fala: Jesus Cristo dá saúde. Por que você está aí? Entenda, uma coisa é a pessoa não ser convertida a Jesus, não crer num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que prospera, num Deus que faz milagre, e sofrer. Uma pessoa sem Deus, ela sofre mesmo. Ela come o pão que o diabo amassou, quando não é o próprio pão sendo amassado nas mãos do diabo. Mas a partir do momento que uma pessoa entregou a vida para Jesus, o que tem que acontecer na vida dessa pessoa, sabe o que é? É o fim do sofrimento. Porque não é justo você sofrer. Não é justo você continuar sendo humilhado, ou derrotado, ou fracassado, ou pisado pelos demônios, ou escravizado na vida. Porque Pedro fala assim: olha, Cristo sofreu em vosso lugar. Cristo sofreu no meu lugar e no teu lugar. Com o que ele sofreu? Com tudo. Ele sofreu com doença, ele sofreu com miséria, ele sofreu com perturbação, ele sofreu com depressão, ele sofreu com tristeza, com angústia, ele sofreu com tudo quanto é tipo de coisa ruim, maligna e diabólica. Mas ele não sofreu só por sofrer, ele sofreu para que você não sofresse. E será que você que está aqui hoje, será que você não é o Enéas de hoje? Será que você não está na mesma situação que Enéas? Será que essa palavra não é para você também? Talvez você é uma pessoa que está aí, depressiva na vida, aquela vida, né, parada, aquela vida triste, aquela vida onde você não quer saber de nada, perdeu o brilho da vida, perdeu a vontade de viver, só pensa em tirar a sua própria vida. Para você tudo é sem graça, né? Tudo é ruim. A depressiva, é como se Deus, através do Espírito Santo, falasse para você: o Enéas de hoje, Jesus Cristo te liberta dessa maldita depressão aí. Por que você está aceitando essa praga aí? Por que você está convivendo com essa praga aí, achando que é a coisa mais normal? De repente você está aqui, você está doente, está com uma doença aí no rim, está uma doença no pulmão, no peito, na coluna, na costela, no coração, uma doença no sangue. É como se Jesus falasse para você, olha, é como se Deus falasse para você: ei, Jesus Cristo te cura, Ele te dá saúde, Ele levou essa praga maldita, dessa doença na cruz. Por que você está sofrendo com essa doença ainda? Por que essa doença ainda está no teu corpo? Por que você ainda continua aí, né, passando dia e noite atrás de médico, remédio, tratamento, nesse sofrimento, nessa angústia, por causa dessa doença? Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá cura. É como se Ele falasse para você: olha, por que você ainda está sofrendo com miséria? Por que você ainda está com a sua vida financeira, material, profissional amarrada? Por que você ainda está endividado, endividada? Por que você ainda está com o seu nome sujo? Jesus Cristo te prospera, Jesus Cristo te dá riqueza,
Jesus Cristo te dá vida abundante. Por que você ainda está aí com a sua família, né, se perdendo? Sua família se desviando cada vez mais.